Vamos para a parte 2 de um vídeo de 2 partes, onde a gente está falando de vieses comportamentais, vieses cognitivos, que a gente encontra no livro A Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli. No vídeo anterior a gente falou do viés de confirmação, do viés de sobrevivência e do viés de retrospectiva. Esse livro renderia tranquilamente uns 10 vídeos, então leiam. Ele é transformador, se ele não for transformador, eu mesmo devolvo o teu dinheiro. É óbvio que eu tô brincando, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Nesse vídeo eu vou trazer o viés de resultado. Esse aqui é um dos mais importantes para mim. A falácia do custo irrecuperável. Esse é um viés que o tempo inteiro eu vejo sempre que eu vou conversar com algum investidor iniciante. E a regressão à média. Esse aqui é o motivo de coisas bem curiosas dentro do mercado. Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Vamos começar falando do viés de resultado. O nome já fala muito sobre ele e basta tu focar no nome para tu entender do que ele se trata. Para exemplificar o viés de resultado, o livro traz um estudo feito com macacos, mas eu quero trazer para vocês um exemplo do mundo dos investimentos que aconteceu recentemente. Vamos voltar para 2020. Existia uma empresa na bolsa chamada Via Varejo. Ela ainda existe por outro nome. Ela administrava as Casas Bahia, o Ponto Frio e o Mercado Extra. Vários investidores olhavam para Via Varejo e acreditavam que a mudança societária, a mudança no quadro de sócios que estava acontecendo, podia resultar numa reviravolta na situação da empresa. Ela vinha muito mal, diga de passagem. Muita gente olhou para isso como um potencial e investiu nessa empresa. Considerando a cotação de hoje, a ação da empresa negociava no equivalente a mais ou menos uns R$200 por ação lá em maio de 2020. Em outubro do mesmo ano, a ação já estava sendo negociada por R$443. A gente está falando de 120% em 6 meses. Muita gente saiu do papel e colocou o lucro no bolso, mas teve muita gente que segurou a posição por mais tempo e um ano depois, lá por outubro de 2021, a ação já tinha voltado para o patamar anterior, os R$200, considerando a base de hoje. Agora vem a pergunta que eu quero fazer para vocês e eu quero que vocês reflitam sobre. Quem estava certo e quem estava errado nessa jogada toda? A resposta vai surpreender vocês, tá, pessoal? Quem não conhece a história de Via Varejo vai se surpreender quando eu falar para vocês que todo mundo que comprou as ações de Via Varejo, contando com essa reviravolta na empresa, estava errado. Independente de ter ganho ou ter perdido dinheiro, eu digo isso porque o turnaround, essa reviravolta na empresa, nunca aconteceu. A empresa seguiu com uma operação bem complicada e com inúmeras dificuldades, e hoje o papel, que até mudou de nome, opera com uma cotação muito inferior àquela daquele período. Hoje ela é tratada como uma ação mico, uma ação que as pessoas apostam na tentativa de valorização de alguns centavos para dar uma super porrada. Ninguém mais é exagero, mas poucas são as pessoas que têm essa ação pensando no longuíssimo prazo. Então ela se tornou um mico, se tornou uma ação, vamos dizer assim, entre aspas, de segunda linha do mercado. Não estou aqui indicando nem reprovando a aplicação nela, mas estou trazendo informações e opiniões do mercado. Para quem conseguiu ganhar dinheiro com a Via Varejo, a gente fala no mercado que errou a tese, mas acertou o investimento. Errou a tese porque o que achou que iria movimentar o preço da ação não aconteceu, mas acertou o investimento porque no final das contas acabou ganhando dinheiro com isso. Nota que tem até um jargão no mercado para esse tipo de caso. O bom investidor é aquele que com frequência acerta a tese e o investimento. O investidor que erra a tese e acerta o investimento, a gente tende a acreditar que foi tudo uma questão de sorte. Não foi uma boa decisão econômica, não foi uma boa decisão de investimento, mas acabou resultando, por causa da sorte, num resultado positivo. Claro que a história de Via Varejo é bem mais longa do que a que eu resumi aqui. Eu mesmo tinha ações da empresa na época e fui um dos que errou a tese, mas acertou o investimento. Fico bem feliz com isso. Se a gente tá errado, que pelo menos a gente ganha dinheiro com isso. Mas o que é fato é que eu tava errado e que eu achava que ia acontecer. Não aconteceu. A minha sorte foi que eu saí da posição porque eu acreditei que os preços ali já estavam incluindo aquele crescimento, aquele desenvolvimento da empresa, coisa que não veio a acontecer. Então, por sorte, eu acabei ganhando dinheiro.
Isso é muito importante a gente deixar claro para nós. Não interessa simplesmente o resultado. A gente tem que entender o que gerou o resultado e se aquilo que a gente esperava, aquelas expectativas que a gente tinha, aquelas visões, aquelas projeções vieram a se cumprir. A gente faz projeção esperando que elas resultem no nosso progresso, no nosso bom resultado. Não que elas por acaso aconteçam ou não e eu ganhe dinheiro independente de qualquer coisa. Igual ao exemplo de via varejo, de teses que dão errado, mas tem pessoas que ganham dinheiro, existem aos montes no mercado, né? E as pessoas tendem a acreditar que basta o resultado ser positivo ou negativo, que elas foram assertivas ou não nas suas decisões. E não é simplesmente isso. Que alguém que se acostuma a errar a tese e acertar o investimento, eventualmente, para não dizer na maioria das vezes, vai acabar acontecendo o contrário. Vai errar a tese e vai errar o investimento. Tu não quer acertar por sorte, tu quer acertar porque tu criou uma tese, desenvolveu uma tese que faça sentido. Vamos para o nosso segundo viés. Esse aqui é maravilhoso, não tem um investidor iniciante que não caia nele, e é a falácia do custo irrecuperável. Deixa eu ler uma partezinha do livro para vocês entenderem de forma clara o que é a falácia do custo irrecuperável. O filme era uma porcaria. Depois de 1 hora, cochichei no ouvido da minha mulher. Vamos para casa. Ela respondeu, de jeito nenhum. Não gastamos 30 euros de ingresso à toa. Isso não é argumento que se preze, protestei. Os 30 euros já estão perdidos. Você caiu na falácia do custo irrecuperável. Gente, pelo amor de Deus, parem de pensar dessa forma quando o assunto for investimentos. Aquela ação que tu comprou lá atrás e que caiu 20, 30, 40, 50%, seja lá quanto for que ela caiu. Se tu acha que a empresa é uma porcaria, se acha que não deveria ter comprado ela ali atrás, agora é a hora de vender ela. É hora de tirar ela da tua carteira, independente do preço pelo qual tu comprou. Não interessa o que aconteceu. Se hoje vocês não comprariam a ação, vocês não devem ter ela na carteira. Não interessa o que aconteceu com a ação nos últimos tempos, o mercado não tem compromisso algum de te devolver o prejuízo que tu teve. Tá, então se não importa o preço pelo qual eu comprei, o que importa? O que importa é o que vai acontecer daqui pra frente. Qual vai ser o cavalo mais rápido na próxima volta, não nas voltas que já passaram. Pessoal, lembrem que o mercado não sabe se vocês compraram a ação há 6 anos atrás ou ontem. Vocês já entenderam o viés de resultado? Vocês já entenderam a falácia do custo irrecuperável? Vamos falar agora do nosso terceiro viés. Para falar dele, eu preciso trazer aqui um cara bem importante no mercado do mundo inteiro. Esse senhor aqui de cabelo branco é responsável por um retorno superior a 29% ao ano de resultado. Isso aconteceu entre os anos de 1977 e 1990. Isso significa que quem investiu 10 mil reais na gestora dele em 77 saiu com mais de 270 mil reais 13 anos depois. É um retorno muito superior à média, tá, pessoal? Muita gente acaba nos surpreendendo por falta de conhecimento sobre isso, por falta de entendimento, mas esse foi o retorno desse investidor em dólares. Tá, então é um retorno realmente incrível dentro do mercado. Mas o mais incrível não é observar o retorno que ele teve, mas o mais interessante aqui são as notícias que chegaram vários anos depois a partir de algumas análises que foram feitas dos investidores. Investidores que perderam com o fundo vencedor de Peter Lynch trazem grande lição ao mercado. Os melhores investidores estão mortos. A média dos investidores no fundo mais rentável da história americana perdeu dinheiro. Então, a gente está falando de um fundo que rendeu em torno de 29% ao ano e as pessoas que investiram nesse fundo, na média, perderam dinheiro. E por qual motivo isso aconteceu? É a pergunta que muita gente se faz. E a questão é simples, e é o nosso terceiro viés comportamental, a regressão à média. As pessoas viam o retorno do fundo nas alturas, retornos muito superiores do que os 29%, e investiam no fundo. Depois de várias altas gigantescas consecutivas, como era esperado, tinha uma correção no desempenho. Até porque se a pessoa entregou 29% de média, tiveram alguns anos que entregou 45%, 50%, 60% e tiveram anos, inclusive, que foram negativos. E o retorno resultante era mediano ou negativo nesses anos em que muita gente tinha recém entrado no fundo. Isso era o suficiente para os cotistas saírem do fundo, assim realizando um prejuízo. Um gestor que teve um retorno de 29% em média por vários anos
investidores, entregou na média para os seus investidores um resultado negativo. Entregou prejuízo para eles, mas não por culpa dele, e sim por culpa desse cotista, desse investidor, que ficava procurando qual era a próxima tendência, qual era o próximo gestor do momento, e acabava sofrendo com a regressão à média quando o assunto era a sua carteira, quando o assunto era o resultado dessas aplicações. Eu vou trazer aqui um exemplo de fora do mercado para facilitar o entendimento dessa regressão à média. Imagina que tem um time com um centroavante que na média faz um gol por jogo. Todo mundo considera que um gol por jogo no futebol é uma boa média, é um resultado realmente superior à grande maioria do centroavante. Como ele entrega esse resultado consistentemente, vamos supor que depois de uma partida ele faça 3 gols. Tu vai para a próxima partida esperando que ele faça de novo os 3 gols ou que ele entregue de novo aquela média dele, que eventualmente pode ser nenhum gol. Porque se a média dele é um gol por partida, vão ter jogos que ele vai fazer 2 gols, 3 gols, como é o exemplo, e vão ter jogos que ele não vai fazer nenhum gol. Esse era o problema no caso dos fundos, dos gestores. As pessoas olhavam quem tinha feito mais gol, qual era o gestor que tinha tido o melhor resultado no último jogo, no último ano, nos últimos 2 anos, e apostavam tudo nesse cara, esquecendo que provavelmente ele teria um resultado que buscaria aquilo que seria o eventual da entrega dele, uma regressão àquela média dele. Cuidem muito para que esse viés não seja o responsável por vocês ficarem pulando de galho em galho, sempre procurando qual vai ser o próximo melhor investimento. O jeito certo de investir é buscar ativo, fundo que tenham boas teses e bons profissionais. Entender que eventualmente vai ter um resultado abaixo da média, eventualmente eles vão estar bem acima da média e tu não pode te emocionar ou te decepcionar por causa disso. Cuidem para não se empolgar com resultados incríveis e nem pegar nojo com resultados insatisfatórios. O que tu tem que fazer é, periodicamente, numa janela bem maior do que o que as pessoas estão acostumadas a fazer, revisitar e entender onde esse gestor está, qual é a qualidade dele, qual é a capacidade dele, e segurem ou não a posição a depender dessas respostas e não simplesmente do resultado. Isso é normal e faz parte do processo. Além disso, faz parte do processo ter momentos insatisfatórios. Pessoal, quem quer investir precisa ter muito claro esses vieses, tanto os que eu falei nesse vídeo como os que eu falei no vídeo anterior. É quase o ABC dos investimentos, tá? Eu vou colocar aqui no link da descrição o livro para que vocês achem e comprem o livro, leiam o livro, ele é muito bom. Provavelmente o livro mais importante para quem quer começar a investir. Se tu ainda não deu o teu like nesse vídeo, agora é a hora. Curte, segue o canal, compartilha esse vídeo, porque ainda vou lançar outros vídeos falando sobre esse livro, porque realmente ele merece mais vídeos do que somente 2 vídeos. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.